Dia 11, Salmo 34, versículo 11. Vamos ler juntos? Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Davi, ele faz aqui 2 convites. Ele fala para a gente, venham, meus filhos. E aí depois ele faz outro convite, ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Eu fico pensando, né? O que é temer? O que é o temor do Senhor? Se Davi está ensinando isso para a gente, se ele quer ensinar isso, é porque é algo importante que a gente aprenda. É algo super necessário que a gente aprenda. Ele quer ensinar a gente a temer o Senhor. Você sabe o que é temer o Senhor? Você já fez essa pergunta? O que é temer? Eu pesquisei nas minhas leituras, nas minhas fontes, né, confiáveis que eu confio, na própria Bíblia. E temer o Senhor não é ter medo. Temer o Senhor, se eu pudesse resumir aqui em 3 palavras o que é temer o Senhor, seria assim: amar o Senhor. Eu acho que temer é amar. Não tem outra palavra. Porque se você ama alguém, você vai escutar essa pessoa, não é? Se você ama alguém, você vai respeitar essa pessoa. Se você ama alguém, você vai obedecer essa pessoa. Você vai priorizar essa pessoa. Porque não tem como temer sem amar. Porque o temor, ele também envolve obedecer. E como um filho obedece se o pai ou a mãe, ele não ensina com amor? Ele não repreende com amor. O filho se revolta. Então, precisa existir amor. Para temer o Senhor, você precisa primeiro amar o Senhor. E o versículo 10 nos preparou para isso. Mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. A gente precisa buscar para depois temer. Porque nessa busca você vai aprender a amar. Porque nessa busca você vai aprender a compreender. Assim como o Senhor diz que Ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente compreenda Ele. Ele quer que a gente conheça Ele. Lembra lá de Jeremias? O próprio Deus falou. Então, é uma coisa interligada na outra. Primeiro você precisa buscar. E aí nessa busca você compreende. Você conhece. E aí por você conhecer, você tem o temor. Então, não é simplesmente ler um versículo e passar para o próximo e falar, eu li todos os 150 capítulos de Salmos. Isso demora muito tempo se a gente for realmente mergulhar, estudar e compreender o que cada versículo tem a nos ensinar. Você percebe que existe um tesouro dentro de cada versículo? Não é por acaso que Davi falou assim, venham meus filhos e ouçam-me, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Porque, inspirado por Deus, Deus queria dizer para Davi, para dizer a você hoje aqui, no ano de 2026, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, você precisa temer o Senhor para você ser feliz, meu filho, porque tudo que Deus quer é que você seja feliz. Tudo que Deus quer é que você seja feliz, nunca se esqueça disso. Mas para isso, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa provar, você precisa experimentar, buscar. Não dá para viver nessa vida superficial, espiritualmente. Não dá. Não dá. Você vai precisar mudar isso radicalmente. Porque senão você nunca vai ser feliz. Porque a felicidade, gente, está aqui. Porque aí nada vai te faltar. Lembra do versículo 10, que os leões passam necessidade, mas os que buscam o Senhor nada falta?
e nada falta mesmo. Ah, mas não vai ser perfeito. Só que no meio do olho do furacão, você vai ter provisão, você vai ter paz e você nem vai acreditar. Você vai parar e vai pensar: tudo isso está acontecendo comigo e eu estou em paz, eu estou confiante e Deus deu a provisão na hora certa, na hora exata. E é muito completo. A palavra de Deus ela é muito completa. Ela é um livro guia para a nossa vida. Se você pudesse ler um livro só, leia a Bíblia. Experimente, se aprofunde, sabe? Porque isso transforma a nossa vida. E não é uma mágica, você não vai ler, você não vai terminar esse desafio e a sua vida vai simplesmente mudar. Você vai errar ainda. Só que você vai ser ali transformada aos poucos. E quando você olhar para trás, daqui a algum tempo, que eu não posso dizer exatamente o tempo, porque cada pessoa tem o seu tempo, você vai perceber que você está muito diferente. Você vai perceber que a sua vida está muito diferente. Então, por favor, se eu pudesse deixar aqui só um pedido para você, busque o Senhor, compreenda o Senhor, conheça o Senhor. E amanhã nós continuamos. Até amanhã.